Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor Bruno Joncoli, do curso de Gastronomia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu que agradeço, professor Paulo, sempre um prazer estar aqui. Hoje nós vamos conversar sobre vinho, né? Que é um tema que cada vez mais tem atraído jovens, pessoas de mais idades, mas enfim, para começar, professor, como é que é? Qual é a origem do vinho? Eu costumo falar que, na verdade, o vinho ele confunde com a própria origem do homem, né? Se você fizer um paralelo de todas as histórias de origem mitológicas, né, existe o vinho como quase um elemento simbólico da vida, né? Essa coisa do vinho, do sangue. Mas a gente realmente tem datado referências milenares de mais de 5.000 anos, e todas as civilizações pré-históricas assim, já tinham alguma referência com algum tipo de bebida fermentada. A gente usa como um parâmetro adequado para o surgimento do vinho a história da civilização egípcia, né? Que são as primeiras ânforas, as primeiras colheitas e a primeira técnica de vinificação que a gente conhece de forma similar ao que nós temos hoje. Professor, quando é que começou? Porque, por exemplo, aqui no conosco, aqui entre nós brasileiros, mas também até mesmo na Europa, né? Digamos assim, essa popularização, entre aspas, do vinho, começou lá pelo final dos anos 80, aqui principalmente entre nós com a questão das aberturas da chamada Era Collor, né? Como é que tem se desenvolvido essa cultura do vinho entre nós brasileiros? Isso é uma pergunta bem interessante, porque quando se fala de brasileiro, a gente tem aquela associação da cultura da cerveja, né? Que o brasileiro é um tomador de cerveja e, de alguma maneira, o vinho sempre esteve associado no Brasil com a ideia do luxo, né? Então, grandes eventos, grandes festas, né? Os anos 80 são marcados realmente pela primeira introdução de um vinho marcante, que ao mesmo tempo ele tem uma importância histórica, mas como vinho ele foi detestável, que é o famoso Liebfraumilch. Não, eu tomei muito, professor, mas muito? Era horrível, né? Horrível. É que quando começou parecia uma maravilha, mas é uma né? maravilha, né? Assim, poucos podiam tomar, Liebfraumilch, aquele famoso vinho alemão da garrafa azul. Mas isso não só no Brasil, na verdade a Alemanha ela teve um problema mundial com a história dos vinhos de garrafa azul. Isso foi a primeira introdução, nós tivemos depois uma sequência de outros vinhos icônicos, foi o Bolla, depois foi uma febre do vinho Bolla, um vinho italiano, e aí nós tivemos agora, mais recentemente, a febre do Prosecco, né, que também era um espumante italiano, mas a gente percebe o quê? Que de uma regionalização de culturas mais italianas, de culturas mais europeias, o vinho ele se pulverizou, e ele está se popularizando, Paulo, que é uma coisa muito interessante. Talvez um dado muito interessante sobre pessoas que bebem vinho é que o vinho normalmente ele não é associado ao alcoolismo, é muito mais ritualístico. E você vê hoje com alguns clubes de compra, pessoas bem mais jovens, de 18, 19 anos, que assinam esses clubes de compra, que tem garrafas às vezes de 20, 25 reais, assinando para conhecer, para tomar com a namorada. Então nós temos uma mudança cultural do brasileiro que está transformando o vinho em algo cotidiano, né? Importante para uma conversa, como um fluido cultural, por assim dizer. Nesse aspecto, que tipo de vinho que geralmente o brasileiro prefere, né? Ou seja, na verdade, que tipo de vinho quer dizer qual é a uva que vai elaborar o vinho, né, que o brasileiro prefere? O brasileiro ele está ainda sujeito a um mote internacional das uvas francesas, né? Nós temos um apelo muito grande da Cabernet Sauvignon, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, há uma associação simples dessa uva, que é uma uva muito nobre, e até porque os rótulos que normalmente o brasileiro tem acesso são rótulos do Novo Mundo e a leitura, a compreensão é mais simples. Para começar, desculpa, professor, qual é a diferença entre vinhos do Novo Mundo, do Velho Mundo? Como é que é essa distinção aqui para os nossos telespectadores? Quando a gente usa essa expressão de vinho, Novo Mundo, Velho Mundo, nós estamos falando de realmente tradição vinícola. Então, o Velho Mundo são os vinhos europeus. Nós estamos falando de Portugal, nós estamos falando de Espanha, França, né? São os países que têm a cultura histórica, né,
relacionada ao mundo do vinho, né? Que é quase indissociável a ideia do vinho com essas culturas. O Novo Mundo são as Américas de modo geral e uma expansão para a África. Então nós temos aí importantes referências. Austrália também. Austrália, né? Uma parte da Oceania. Então nós temos ali a Nova Zelândia, a África do Sul, nós temos a Austrália, os Estados Unidos na região da Califórnia, que é uma região extremamente importante, e aqui no Hemisfério Sul que a gente não pode deixar de mencionar. O próprio Brasil, que cresce muito em prestígio internacional com os espumantes, especialmente, a Argentina e o Chile. Né? Essa, digamos, seria a referência entre velho e novo mundo. Para o brasileiro, então, essas referências do Novo Mundo são referências das uvas europeias, especialmente as francesas. Mas o brasileiro é uma coisa curiosa, que ele gosta de um vinho mais robusto, que são as Malbecs argentinas. Porque é uma referência de um vinho bom, que nós temos, e relativamente barato. Uhum. E nesse aspecto, você poderia dizer, por que essa preferência, por exemplo, pelo Malbec? Na verdade, o brasileiro prefere um vinho tinto, né? Isso é um retrato do nosso mercado, não só brasileiro, mas do mercado global, que nós temos mais de 70% de consumo de vinho tinto no mundo. Aí, desses outros 30%, um percentual grande entram aí espumantes e brancos, percentual residual de rosés e alguns vinhos fortificados, os vinhos do Porto. Então, de alguma maneira, há uma associação, né? Uma identidade de que o vinho bom é o vinho tinto. E é uma coisa muito curiosa a sua pergunta, porque o vinho Malbec, da uva Malbec, é um vinho parrudo, é um vinho com muito tanino, é um vinho estruturado. O que são esses taninos, professor? O tanino é uma propriedade que nós encontramos na uva, não só na uva, e uma série de alimentos. Nós temos tanino na banana, temos tanino no caju, e ele nos traz uma sensação tátil, né? É aquela coisa que a sua boca vai enrugar, né? Aquela sensação de comer banana verde. E esse tanino, ele pode ser um tanino verde, como é o da banana, ou um tanino nobre, que nos dá uma sensação, nos traz aromas, traz uma complexidade para o vinho. Alguns vinhos têm muito essa propriedade do tanino, outros são mais tranquilos, são vinhos mais fáceis de beber. E, assim, em termos de qualidade, o que é melhor? Quando tem muito tanino, pouco tanino? São as diferenças. É a beleza do vinho, né? É você sair da estandartização e encontrar, na verdade, diferentes situações. É um momento, né? Ninguém vai comer, e aí vem a coisa engraçada do brasileiro. Você está num calorzão desse como nós estamos vivenciando, né? Tomar um vinho com tanino, que é um vinho para inverno, um vinho que pede uma comida mais requintada, é uma coisa, no mínimo, curiosa, né? Que a pessoa está transpirando lá com aquele vinho pesadão. Se ela poderia tomar, na verdade, um espumante leve, um vinho branco leve. Mas tem um certo preconceito, Paulo. Assim, o brasileiro, eu acho que é o primeiro degrau. Ele vai beber aquilo que dizem, de alguma maneira, que é bom, né? E essa é a magia do vinho, né? Que o vinho é uma eterna descoberta. Ele vai, na verdade, tomar uma garrafa e eu costumo afirmar, você nunca mais vai tomar uma garrafa igual aquela. Aquela garrafa é uma experiência única. Então, nesse aspecto, beber sempre o vinho é uma experiência única? É uma experiência única. É uma experiência, e curiosamente, única mesmo. Porque eu sempre conto uma história que, na minha vida, eu fui introduzido por um ex-chefe, né, no mundo do vinho, e me marcou. Era um Brunello, ele me deu esse vinho, é um vinho da região da minha família, do Brunello de Montalcino. Ele falava, para um Bruno, um Brunello. E, curiosamente, bebi vários Brunellos na minha vida, assim, centenas de Brunello eu já fiz degustações. E esse Brunello em especial, a garrafa eu tenho até hoje. E você vai perguntar, mas era um grande Brunello? Não, era um Brunello simples. Brunelinho. Era um Brunelinho, né? Era um Brunelinho... Deu um Brunello bem de entrada, ele queria mostrar para mim, mas eu te garanto que foi o melhor Brunello que eu tomei na minha vida, porque eu passei horas e era um senhor de 92 anos já falecido, ele explicava a origem, uma certa magia, um encantamento que a garrafa fez. Mas nesse aspecto, né, você está falando da magia, mas voltando ao mercado brasileiro, nós podemos dizer, né, como você estava falando em relação ao Malbec, né, que na verdade é um vinho, digamos assim, meio pesado para o nosso clima. Nós podemos dizer que o brasileiro ainda é muito vítima do mercado de vinho, mas eu queria que você me desse essa resposta após aqui o nosso intervalo. E você já sabe, continue aqui com a gente no Café Pensamento.
marcou muito foi Gota d'Água, do Paulo Pontes e do Chico Buarque, né? Que se transformou numa peça de teatro, que foi também encenada aqui em pleno auge da ditadura militar e que representou um libelo contra a censura na época, em favor da liberdade, não é? Além do que tem um ensaio que precede o livro, né? Que é um ensaio sobre como é que estava a cultura brasileira naqueles dias em que os militares não deixavam a gente pensar, cantar, se expor, contestar o regime, não é? Mas mesmo assim houve esta geração do Chico, do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, da turma do Pasquim, do Jaguar, do Ziraldo, do Enfio, não é? Que de uma certa forma conseguiram arrebentar toda a pompa, toda aquela blindagem que os militares da época tentaram construir para construir um país desigual na época, né? Então eu acho que nós devemos todos muito, né, a Paulo Pontes especialmente, que é o autor, ao Flávio Rangel, que depois dirigiu a peça, a Bibi Ferreira, que foi uma das protagonistas da peça, um espetáculo que realmente marcou e era um espetáculo em favor da liberdade. São fatores que me levam ainda hoje a ter a postura, a dignidade que eu mantenho nas ações que eu tenho como profissional, como cidadão desse país. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com o professor Bruno Giancoli, que está falando para nós sobre cultura de vinho. Professor, no bloco anterior, nós estávamos falando sobre como que o brasileiro, digamos assim, tem cada vez mais adquirido essa cultura do vinho. Mas a minha pergunta era, será que o brasileiro ainda é muito vítima do mercado de vinho? Ah, sem dúvida nenhuma. Nós somos vítima, Paulo, especialmente do preço. Nós temos um problema que 90% dos nossos vinhos, eu diria até mais de 90%, são importados e nós temos aí uma carga tributária muito pesada em relação a esse produto, em razão do problema da chamada essencialidade. Então você tem um vinho relativamente simples que chega a um preço de 40, 60 reais, 100 reais e esses valores vão ser bem acima disso. O que inviabiliza para uma pessoa que é mais simples dispor de uma quantia como essa. Se você for comparar com o mercado europeu, né, um espanhol, um francês, ele consegue tomar um vinho, né, agradável, mas não um super vinho, mas um vinho agradável por 3, 5 euros. Quer dizer, nós estamos falando de 10 reais, 12 reais, coisa que nós não temos no Brasil, né? Não temos a condição de assumir. Então esse é o lado ruim, né? Por isso que não tem um pouco mais de vinho, né? Não existe mais uma difusão. Eu acho uma questão muito ligada a preço. E como superar essa questão é um problema tributário, no final das contas, né? É um problema, acho que assim, é uma questão cultural. Nós estamos... Quem é bom bebedor já percebeu o seguinte, que hoje, antigamente você ia no supermercado 10 anos atrás, você tinha 2, 3 garrafas. Hoje você entra em supermercados, você tem uma gama gigantesca de opções de vinho, e hoje com preços mais acessíveis, né? De 30, 40 reais. Fala, mas Bruno, é um super vinho? Não é um super vinho, mas é um vinho honesto. Você vai conseguir beber um vinho bacana. E é uma mudança de cultura. A partir do momento que nós tivermos uma maior demanda, certamente existirá uma maior oferta e essas realidades podem mudar. Eu acho que o grande desafio, Paulo, acho que isso é quase um convite, na verdade, do que um desafio, é que as vinícolas nacionais elas propõem um preço mais convidativo, né? Porque elas acabam procurando estabelecer uma média, um parâmetro de mercado internacional. Ou seja, daí o vinho brasileiro fica com o mesmo preço de um vinho internacional. E aí é ruim. Então, a gente... que aliás o que muitas vezes acontece, né? É o que quando normalmente eu vou, acontece. às vezes, ver um preço de um vinho nacional e um estrangeiro, eu falo assim, pô, mas peraí, né? Acaba levando um estrangeiro. Né? Mas mais um vinho nacional pode ser melhor? E muitas vezes, sem dúvida nenhuma.
Então, e isso é um problema cultural do brasileiro, parece que ele acha que é melhor o importado. Ah, não, o importado deve ser melhor que o nosso. Às vezes não. Essa é a nossa tendência, né? Já é cultural, né? A gente sempre cultural, acha meio colônia. que de fora é meio colônia, ainda uma, digamos assim, uma consciência colonizada nossa, né? Parece que o de fora é sempre melhor, É sempre né? melhor. E na verdade, às vezes não é, né? É lógico, falar, mas Bruno, nós temos vinhos como os vinhos franceses. Não, até porque nós é uma questão do nosso terroir, do nosso clima, isso não permitiria. Mas nós temos bons vinhos, excelentes, espumantes, então nós temos grandes espumantes que valeriam a pena as pessoas conhecerem. E não conhece por isso, às vezes por causa do preço ou por causa de preconceito. Então, mas isso que o espumante brasileiro leva uma fama de ser bom, isso é fato ou é só mito? Isso é fato, isso é fato. Nós temos excelentes espumantes no Brasil, mas excelentes mesmo. E tem Qual é a diferença entre o espumante e o champanhe? Então, isso é uma curiosidade que todos têm, né? Na verdade, quando a gente classifica vinhos, a gente classifica basicamente em alguns blocos, né? Então, vamos imaginar um vinho que normalmente a gente toma, um vinho tinto. Eles tecnicamente são chamados de vinhos tranquilos. São vinhos que passam por uma única fermentação. Todo vinho espumante ele tem dupla fermentação. Ele teve uma primeira fermentação e uma segunda fermentação que é feita na própria garrafa, que é um método francês, né, que é um método de champanhe, ou uma segunda fermentação que é feita em cilindros de aço inox, que é uma tradição mais italiana, uma tradição mais ligada à Espanha. Ou seja, quando eu falo de champanhe, e por isso que na verdade champanhe acaba sendo destacado, porque é a área mundial que cria um espumante único, com um traço muito peculiar, que não consegue ser replicado em lugar nenhum. A gente costuma brincar que champanhe é champanhe, e ao lado de champanhe vem outros espumantes. Ele tem um traço forte, ele tem um traço marcante, mas isso não quer dizer que espumantes produzidos em outros lugares não sejam bons. Até uma curiosidade, nós temos hoje, além do Brasil, uma outra área de produção de espumantes excepcional no mundo que é pouquíssimo conhecida, que é Portugal. A Bairrada, né, que é uma região litorânea, costeira, produz espumantes belíssimos. E qual é o traço do nosso espumante, que as pessoas precisam entender? Nós fazemos um espumante moscatel, que é um espumante adocicado que é divino, que deveria ser pelo menos um espumante que as pessoas deveriam comer com bolo, né? Deveriam comer aí com uma sobremesa. E nós fazemos espumantes levinhos, né? Bem florais. São esses espumantes que eu brinco que traduzem um pouco a alma do brasileiro, né? É engraçado, acho que o vinho traduz o que é o povo. Então é um povo mais leve, um povo mais alegre. Ele é um espumante despretensioso, como é o brasileiro, né? Ele não é um espumante denso, pesado, como é um espumante francês, que te leva a uma reflexão duro, muitas vezes. Então, a questão é o momento, né? Você vai ter... O brasileiro deveria beber mais espumante. Eu acho que... Assim como, que eu acho que você deve estar de acordo, né? Digamos assim, o rosé também, né? Sem os vinhos rosés. E é engraçado porque talvez o rosé é o vinho mais criticado, né? Eu brinco que é muito comum as pessoas falarem, você bebe rosé, você é um cafona. Né? Então, por quê? Porque na década de 80, na década de 70, ao lado do Liebfraumilch, nós tivemos alguns rosés portugueses, né, que vieram para o Brasil e ficou esse traço meio de uma cafonice, não eram bons rosés. Mas o rosé, ele tem uma vantagem, a gente sempre brinca no mundo do vinho o seguinte, eu vou servir, eu não sei o que combinar, eu tenho peixe, eu tenho carne, é tinto, é branco, serve rosé. Serve rosé que você nunca vai errar, né? É o grande coringa da gastronomia, é o rosé. E com a grande vantagem para quem está nos ouvindo, né? Você consegue tomar rosés espetaculares, os grandes rosés do mundo, são os rosés, especialmente os rosés franceses, da região de Provence, por preços bastante convidativos. O que seriam esses convidativos, professor? Nesse nível de vinho, né, que nós estamos falando dos vinhos ultra premium, né, eu estou falando de um rosé a R$100. O que para o mundo do vinho, você fala, nossa, mas é caro, hein, Bruno? Eu sei, mas para o mundo do vinho... Mas é caro, hein, Bruno? É caro, mas para o mundo do vinho, as cifras podem ser astronômicas, né? Para um vinho de R$100 é um vinho que a gente encontra muitas vezes num supermercado. De alto padrão, isso é comum você ver lá garrafa de R$100, R$120. Né? Mas para tomar um vinho desse porte,
Então vale a pena a descoberta, né? Ao mesmo tempo você consegue excelentes rosés a R$22, R$18 eu já vi para comprar. Aqui do Chile, né? Do Chile, que são ótimos, nós temos bons rosés até da Argentina. Curiosamente o Brasil não faz tantos rosés assim, nosso mercado ainda é o mercado do tinto e o mercado do espumante. Professor, para nós terminarmos, infelizmente está acabando aí o nosso tempo, como é que o senhor vê nós brasileiros tendo uma identidade, digamos assim, cultural em relação ao vinho, né? Em que sentido? No sentido de a gente trazer isso para os nossos hábitos e, como hábito, possibilitar que nós brasileiros possamos, digamos assim, vincular gastronomia, vinho, uma cultura de pensar o gosto, ou seja, nós temos uma cultura do gosto. Como é que o senhor vê isso? Eu acho isso fundamental, né? A cultura do gosto é a cultura da reflexão, né? Eu brinco que o exercício de degustação é um exercício filosófico da comida. É de você pensar a comida, de você sentir a comida. Ele entra num plano muito mais do que cognitivo, ele passa a ser metacognitivo, né? Que é o sentir, é o pensar a respeito daquele assunto. E a mudança, né, ela traz um ganho, porque ela traz o sentido de debate, ela traz o sentido comunitário, ela traz o respeito, né? Ela permite, ela não tem o medo, né, das opiniões, aliás, as opiniões vão ser nutridas. O vinho, ele permite isso tudo, ele tem essa complexidade, ele tem esse portal mágico para o mundo da gastronomia. Mas para o brasileiro, acho que a grande identidade para o vinho seria ele entender que nós somos um povo festivo e entender essa linha. Então o espumante é a nossa cara, né? O espumante traduz a alma do brasileiro, e traduz a alma da festa, a alma da dança, daquelas bolhas mágicas que existem dentro de uma taça. E é isso, é uma transformação, né? A gente aprender a beber e resgatar. O brasileiro, ele pode resgatar. A gente abandonou, tristemente, alguns hábitos alimentares, se perdeu muito do arroz e feijão, né? E a gente pode retomar o arroz de forno da avó, o arroz feijão, o espumante no final da tarde, a risada e os amigos, que às vezes nessa nossa vida louca a gente não dá tanta importância, mas é a verdadeira essência da vida você dividir com alguém uma taça, dividir com alguém um prato. Professor, muito obrigado. E você, também queria agradecer, e até o próximo Café Pensamento. Quem não conhece o Cristo Redentor, sempre de braços abertos, protegendo o Rio de Janeiro e recebendo os turistas de todo o mundo. Mas o Cristo que você conhece hoje é diferente do projeto original. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Talvez você não saiba, mas no projeto original, o Cristo aparecia segurando uma cruz na mão direita e o globo terrestre na mão esquerda. Outra modificação, o Cristo só foi coroado depois de perder um dedo, uma sobrancelha e um pedaço do lábio. Já adivinharam o porquê da coroa? Para-raios, a estátua ficou tão alta que é vítima das tempestades. O Cristo Carioca foi eleito como uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno e tem 38 metros. Isso sem contar os outros 710 metros do próprio Corcovado. E mesmo com essa altura toda, nenhum acidente aconteceu durante os 5 anos de sua montagem. Opa, montagem? Pois é, o Cristo na verdade foi feito na França, desmontado e enviado em pedaços ao Brasil. Chegando aqui, a estátua foi montada de cima para baixo, primeiro a cabeça, depois o resto do corpo. O Cristo foi revestido por pequenos triângulos de pedra-sabão. Essas pedrinhas eram coladas em panos e aí sim levadas à estátua. O autor do projeto chamava-se Heitor Costa, já seu escultor foi o francês Paul Landowski. E agora, quem é o pai do Cristo? Até hoje,
corre processo entre as famílias. E olha que o monumento começou a ser construído em 1921, como parte das celebrações de 100 anos da independência do Brasil. Entretanto, a ideia é antiga e já havia sido levada à Princesa Isabel em 1859. Quase 130 anos mais tarde, o Cristo Redentor foi inaugurado em 12 de outubro de 1931. Hoje, com 80 anos, o Cristo continua atraindo muitos turistas e sendo o principal cartão postal do Rio de Janeiro. Olha, um livro que eu li recentemente, achei muito legal, chama-se Na Sala com Danusa, que é com a Danusa Leão. Todo mundo conhece, uma figura conhecidíssima no Brasil, foi esposa do Samuel Weiner, né? E eu ganhei de uma prima minha, ela tinha esse livro, falou, lê, tal, é diferente. Eu confesso que no começo eu falei, vou ler o livro da Danusa, tal, ele fala sobre etiqueta, será que eu leio tal? Mas confesso que eu li o livro eu li o livro acho que em 2 horas, achei o máximo o livro. Ela fala questões muito interessantes de etiqueta em casa, no trabalho, no transporte público, com amigos, em festas. E eu acho que é um livro muito interessante. Todo mundo deveria ler para saber um pouco mais ter um pouco mais de comportamento, um pouco mais de educação, que às vezes a gente não tem por aí, né? Ela busca situações comuns, festas, aniversários, recepção, ou você na sua casa dando um jantar para amigos íntimos, etc. e tal. Ela busca esses vários momentos, né, da vida social. E ela dá várias dicas. Como ela é uma mulher muito viajada, muito educada, socialite também, então ela traz muitas dicas interessantes. Muitas delas até a gente já conhece, etc. e tal. Mas uma ou outra assim também, ela sempre traz uma coisa nova. Eu achei que valia a pena, acho que todo mundo deveria ler. É um livro que a gente não dá, de repente, num primeiro momento, uma importância, né? Vou ler um livro sobre etiqueta, mas eu achei o máximo.